Agora sim, gravando, estamos ao vivo, 19 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Mais uma aula aqui do nosso curso de formação de lideranças comunitárias. E hoje temos aqui uma presença muito especial, o Ronaldo, que é o prefeito comunitário da 416 Norte, faz um trabalho fantástico em frente à comunidade dele. E, e hoje, pessoal, como eu já tinha informado vocês, a gente vai abordar o assunto segurança, né? E quando vi o trabalho que o Ronaldo faz, eu quis convidar o Ronaldo sempre, viu, Ronaldo? Quero te convidar sempre, sempre que você puder, É vai um ser uma honra prazer. imensa porque você traz para a gente outra perspectiva em relação à segurança, né? Porque sempre quando as pessoas pensam em segurança, aquela história, né? Polícia 190, chamado, segurança, bandido, né? É também, claro, a gente sabe, as urgências devem ser feitas ali, mas é muito mais. Então, o seu trabalho é muito legal, muito inspirador, e eu te trouxe nessa turma aqui, Ronaldo, que ela está bem misturada em outras RAs, porque a gente você falou em outras vezes para o pessoal do plano piloto, se eu não me engano, né? Era só o pessoal do plano. E eu acho que é muito interessante trazer, né, a sua experiência e o que você traz de conteúdo para o pessoal aqui que está em diferentes RAs do nosso DF, né? Então, Sim. primeiramente, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela presença. E hoje o microfone vai ser todo teu aqui. Vamos aproveitar o máximo. Aquela vez foi mais Aham. curto, né? Então eu te trouxe aqui com muito tempo para você falar aí Tá bom. tranquilamente, tá bom? Tá joia. Obrigado, Jean. Deixa eu conhecer um pouco melhor vocês aí. Quais são as RAs que tem aí que o pessoal tá. Me Sim. fala algumas aí, o pessoal, se quiser escrever no chat também. Não sei se está Boa. dando para escrever no Clodoaldo chat. Taguatinga. Ó, Taguatinga. Clodoaldo Taguatinga. Boa, Clodoaldo. Fica aí na câmera aí. Apareceu, né? Roubou não, ó. Apareceu o Clodoaldo aí. Clodoaldo aí. Aí, sumiu. Só foi falar, ele saiu. Sai O não, Elton falou Clodoaldo. que ele não é robô. Planaltina Elton. também na área. Planaltina, Então, é o Eric. Eric é de Taguatinga. Planaltina. Planaltina. Planaltina, Planaltina. Isso. Ó, Francisca Legal. apareceu. Lago Francisca, Norte, o Danilo tá falando aqui. Danilo Lango. Francisca tá sem áudio. Moro no Guará. Pará. Boa. Solange e Vanessa estão escrevendo, ó. Solange, Vanessa Ceilândia. Ceilândia, Norte. E Vanessa também, porque a Vanessa é filha da Solange, Ronaldo. Tá em família Ah, aqui, ó. tá. Legal. Então, Tem mais alguém? tem o Danilo, Já foi umas O seis Antônio pessoas Inácio, que né? falaram Então, isso. devem escrever aí. Outras Ok. pessoas que Acho que faltaram, já deu mas tá para bem ter uma distribuído. ideia, né? Uhum. É porque, assim, a experiência que é o que eu vou contar para vocês tem um pouco de fundo teórico, ou seja, serve para qualquer realidade, mas também é muito particular da minha experiência pessoal aqui como líder comunitário na ponta da Asa Norte. Então, tem muita coisa que é também muito específico. Então, a gente vai ter que navegar entre o que é comunitário e o que é específico, né? Assim, porque mas eu achei assim pelas vizinhanças que foram citadas aí, as RAs, eu acho que não tem nada muito extremo assim de diferente da Asa Norte, assim, quer dizer, é muito diferente a configuração espacial, mas em termos de violência mesmo, de estar no estresse maior, não é tão diferente. Então, acho que vai ser aplicável a vocês. Eu vou colocar uma apresentaçãozinha para vocês aqui, mas o Jean já foi dando um spoiler no começo, que assim, que eu venho trazendo uma visão um pouco diferente de segurança para vocês, né? E deixa eu ver se vai aqui que ele está resistindo. E essa experiência ela acabou resultando num livrinho que eu fiz, que dá para ler no celular, que chama Manual da Comunidade Segura. E ele nasceu de uma conversa que eu tive uma vez com um coronel da PM, que era o comandante do 3º Batalhão, e ele veio falar sobre segurança aqui na nossa quadra. E aí eu falei para ele que eu queria primeiro apresentar a nossa visão de
comunitária de segurança para depois ele reagir à nossa visão, né? E aí, quando eu apresentei, ele gostou tanto que ele me chamou para apresentar lá no terceiro batalhão para outras quadras e tal, e porque ele viu que a gente estava aqui meio que intuitivamente, né, usando vários princípios do que se aprende mesmo nas teorias sobre segurança pública e tudo mais, e que tinha muito a ver com o que ele estava propondo também no terceiro batalhão. Desde esse comandante ter vindo aqui, já mudou umas 2 ou 3 vezes o comandante. Agora a gente tem um comandante novo, que eu acho que também veio aqui, também nos ouviu falar assim, e tem uma certa afinidade com aquilo que ele está falando e propondo aqui também, né? Que eu acho que não dá para escapar, né? Mas é assim, eu vou começar perguntando para vocês, quem acha que o, a situação da segurança está piorando ultimamente? Fala aí, ou liga a câmera. Quem acha que está piorando? Quem acha que está melhorando? Vamos lá, galera. Quem não puder falar, pode mandar no chat, Pode por mandar no gentileza. chat. E eu acho que muita gente tem a percepção de que está piorando, né? Muita gente fala assim, ah, mas do jeito que está, para onde vai parar? Como é que está? Não sei o quê, né? E aí, vamos dar uma olhada num índice de violência no Brasil, né? Que é o número de assassinatos, né? Por exemplo. O número de assassinatos vem caindo. Desde 2017, ano a ano, ele vai caindo, né? Mas não é estranho que a gente acha que está aumentando, quando na verdade ele está caindo? E ainda não é. Tem lugares que está aumentando um pouquinho, porque tem uma situação de violência que está em mudança, como estados como a Bahia, acho que, se não me engano, alguns estados da Amazônia também têm tido um certo aumento do número de assassinatos. Então, se no geral está caindo e tem alguns estados que está piorando, então aqui eu não achei o número para hoje, mas aqui deve estar caindo ainda mais, né? E quando você vai ver também entre quem esses assassinatos ocorrem, é geralmente também entre os próprios criminosos que estão resolvendo seus assuntos na base da violência, né? Claro, a gente tem segmentos específicos que a gente pode olhar, né? Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, pode-se olhar os índices de violência contra a mulher, que são importantes, né? Mas também lembrando que a maior parte desses índices ocorre também, desses índices não, a maior parte desses crimes contra a mulher também ocorrem por conhecidos, por pessoas dentro de casa, inclusive, né? Então, assim, a gente tem uma percepção de que está aumentando a insegurança, mas a insegurança está caindo. Por que está caindo a insegurança, né? E, assim, por que a gente tem essa percepção invertida, né? Na verdade, por que a gente tem essa percepção que não reflete os números? Algumas pessoas vão falar, porque o pessoal não faz mais BO, não entra na estatística. Pode ser, mas eu argumento o seguinte, que agora cada um tem uma câmera no bolso, cada um tem o poder de multiplicar a notícia de um crime, e que o que antes era invisível, que a gente nem sabia que acontecia, hoje é multiplicado 1000 vezes. E a notícia sobre crime nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, ela viraliza muito mais do que a notícia boa. Quando alguém vê um crime, quando vê uma situação, as pessoas multiplicam, elas mandam para todo mundo, elas falam que é absurdo. E isso mobiliza uma coisa dentro delas, que é de indignação, e manda para frente, e dá o medo também e tal. E aí a gente fica com essa percepção de que o crime está aumentando, que a gente está mais inseguro. A gente vai para dentro de casa, a gente não fala mais com o vizinho, a gente fica isolado, né? A gente acaba votando em políticos que falam só de violência, pena de morte e tudo mais, e quando, na verdade, o trabalho consistente, persistente das polícias está fazendo com que a violência esteja diminuindo, né? Então, aqui eu vou trazer para vocês uma visão diferente.
E não é uma visão de trabalhar a segurança pública com medo, é trabalhar com esperança, né? Trabalhar a segurança com alegria, trabalhar com a presença, né? É a comunidade presente que deixa a vizinhança segura, né? O isolamento das pessoas, quando elas vão para dentro da casa, fica isolado dentro do apartamento, ninguém se conhece, é o que gera vulnerabilidade, inclusive em relação aos crimes dentro de casa. O isolamento também, né, assim, é o vínculo que fortalece a confiança, né, entre os vizinhos, que fortalece a solidariedade, que fortalece a vigilância comunitária. Então, são os espaços públicos ocupados que são mais seguros e mais acolhedores. E o papel da polícia é importante, mas a comunidade é essencial, né? E eu vou contar para vocês onde que a gente foi perceber isso aqui na 416 Norte. Porque a gente não come... aqui não... as coisas não começaram por causa da insegurança. A gente começou porque a quadra estava degradada, estava sem vida comunitária, e aí a gente começou a fazer festinhas infantis, conhecer os vizinhos no parquinho, passeando com o cachorro, e começamos a fazer essas festas, e daí a gente percebeu que os nossos vizinhos eram pessoas que poderiam cooperar com a gente, né? Aí a gente resolveu criar um primeiro projeto coletivo aqui nosso, que era a horta agroflorestal comunitária. E quando a gente foi fazer essa horta, a gente pensou onde que nós vamos fazer, né? E a gente escolheu justamente um gramado aqui no final da Asa Norte, que ninguém queria ir, porque só ficava ali o pessoal em situação de rua acampado. A gente falou, não, é a nossa presença ali que vai tornar o gramado seguro. Então, quando a gente começou a fazer nosso movimento, a gente já tinha um olhar para a segurança na forma da presença. Mas a gente não fez a horta para tornar mais seguro, a gente fez a horta porque a gente queria se reunir com os vizinhos, porque a gente queria alimento saudável, que a gente queria fazer educação ambiental e tudo mais. E aí surgiu o coletivo 416 Norte, que foi um grupo, né, que a gente criou, que já tem 10 anos, são moradores que trabalham para construir um sentido de comunidade aqui na nossa vizinhança. E essas ações comunitárias fortaleceram nossos vínculos e aumentaram a nossa segurança. Quanto mais encontro das pessoas, menos isolamento e mais segurança. A comunidade, então, se articulou, né, para melhorar a quadra. A gente conseguiu ter uma emenda parlamentar, né, algumas emendas parlamentares para melhorar a iluminação pública, que estava num modelo ainda de sódio e que era meio escuro, deixava a quadra escura e com a sensação de insegurança, especialmente para as mulheres. A questão das calçadas também, que estava muito degradada, a gente conseguiu reformar metade da quadra, né, com calçadas novinhas, né? E começamos a cuidar mais dos jardins e com os nossos próprios recursos, né? Então, tudo isso fez com que a gente tivesse um espaço público mais cuidado, iluminado, com sensação de segurança. E a nossa prefeitura, então, virou um espaço de convivência, de cuidado, e fomos transformando a nossa quadra em um modelo de segurança comunitária que nem era para ser isso, né? Não era a nossa ideia inicial. Era para ser um modelo de vida comunitária. Mas vida comunitária é uma vida mais segura. Então, a nossa lição aqui nessa conversa é que a segurança se constrói com participação, com afeto, com ocupação dos espaços públicos. É uma segurança com alegria, não é com medo, né? E, e aí eu vou mostrar algumas fotos da gente aqui, né? Fazendo algumas dessas atividades, né? Aqui é a nossa festa junina, que a gente faz anual. Essa festa tem vindo de entre 300 e 700 pessoas nessa festa, e a gente não vende nada nessa festa. Ela é toda comunitária, toda colaborativa, as pessoas trazem um prato de comida para compartilhar, e, são nesse número, é difícil saber quanto que é, na verdade, mas eu acho que é em torno de umas 400 pessoas na média, assim, que comem só os alimentos compartilhados, cada um traz sua bebida, e até a banda, nessa banda que está aí na foto da direita,
é uma banda que a gente criou com os vizinhos, né? É uma banda comunitária mesmo, né? Mostrando o nosso espírito aqui da vizinhança. A gente faz um Halloween, que é uma coisa super interessante, que as crianças têm vários desafios para conseguir os doces e tal. E o Halloween também é feito à noite, nos jardins aqui da quadra. Então, o local que a gente poderia talvez ter medo, porque são esses espaços que são escuros, eles passam a ser o espaço explorado por todos num clima de festa e de reconhecimento do nosso território, né? E é uma festa super procurada também, esse Halloween. A gente tem as quadras de esportes funcionando, mantidas, que são pontos de encontro importantes, e elas estão ocupadas na maior parte das noites com atividades coletivas, que também deixam o espaço público mais seguro. Nós temos o nosso jardineiro, que cuida do espaço e deixa tudo com aquela sensação de que é um lugar zelado, que não é um lugar abandonado, que é um lugar que você pode descer, fazer um piquenique, que se também passar alguma pessoa estranha, não vai achar que é uma terra de ninguém, é uma área bem cuidada. Nós temos a horta está um desafio recentemente, né? Mudou o clima e a gente não tem irrigação nessa horta, então está difícil de manter a horta, porque quando a gente começou, a gente conseguia fazer a horta só com a água da chuva, né? E agora o padrão de chuva mudou e está difícil de continuar. Mas eu estou pensando em colocar uma caixa d'água lá, dar um jeito para que essa água, para que essa horta possa continuar de uma forma mais eficaz. Mas ela sempre foi um espaço muito interessante, porque a gente trabalhando lá, a gente conhece os vizinhos, a gente fortalece o preparo físico, melhora a alimentação. Teve um ano aí que eu comi o ano inteiro, só dessa horta. Aí mesmo na época da seca, eu consegui regar carregando água o ano inteiro. E daí tive alimentação saudável o ano inteiro a partir dessa horta. E tem as atividades à noite, assim, né? Esse é o palhaço Trevolino, né? Ele vem e faz uma atividade com esse Fusca e coloca um filme, mas a gente também fazia as nossas próprias apresentações de cinema no gramado. Estou querendo retomar isso. A gente chamava de cinegrama, né? Que é também o cinema na grama e que faz com que o pessoal possa conviver e se reconhecer com os vizinhos, enche de criança, e, de novo, você está explorando um espaço que as pessoas poderiam ter medo e passa a ser um espaço que é um espaço de segurança, né? Então, para não dizer que a nossa abordagem não conta com a polícia, eu já começo um manual e começo aqui também, né, falando, tá, tem tudo aquilo ali que é de comunidade, mas a gente também valoriza a polícia. Polícia é a nossa parceira, né? Então, mas quando a polícia chegou aqui, a comunidade já estava organizada, já estava ativa, já estava se importando com o vizinho, né? E a segurança pública é um dever do Estado, né? Mas a polícia não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O pessoal fica muito reclamando aquela duplinha, o Cosme e Damião, o pessoal caminhando aqui, um posto da polícia e tal. Mas se tivesse que ter posto da polícia em todos os lugares, carro da polícia em todos os lugares, a segurança ia custar tão cara que ninguém ia conseguir pagar. Então, a forma mais eficiente é a comunidade estar de olho nas situações suspeitas e a comunidade solicitar a polícia quando ela precisa. E aqui na Asa Norte, quando a gente solicita, a polícia chega em 5 minutos. Eu não sei como é que é aí nas regionais de vocês. Chega rápido aí? Como é que é? Pô, pessoal, vamos participar, hein, galera? Vai no chat aí, vocês estão muito tímidos. Vamos lá, responde aí o nosso Ou no amigo, por chat, ou favor. aqui mesmo. É, Onde chega em 5 minutos aí? Alguém fala para mim. Aqui chega em 5 minutos. 5, no máximo 10, a polícia está aqui. Deixa. pô, ó, Fala. ué. Quem Ó, levantou a mão aqui? aqui em Planaltina demora, viu, para chegar. Por exemplo, quando tem situações assim de vizinho com som alto, falar é uma dificuldade para eles resolverem. Aí diz para você ir na delegacia, resolver. Tipo assim, parece que cria uma dificuldade. E eu acho que geralmente demora para chegar. Vizinho com som alto realmente não é prioridade. Aqui também não chega, não. Mas se Uhum. tiver situação de ameaça física a alguém, chega bem rápido. Ah, tá. Eu nunca tive essa experiência por esse motivo.
Que bom, hein? Continue assim, né? Você não vê É, por situação. favor. Muito bom. Ó, o Jerry levantou a mão também. Ó, o Jerry. Tá sem áudio, Jerry. Meu Deus, como é que é? Aí, Oi, agora sim. aqui no Sobradinho 2, Sobradinho, a polícia é um pouco rápida, né? Em questão de barulho, questão de pessoal liga som, é que passa a noite toda, a polícia não vem, quando a gente liga também eles falam que não, não vai, é só se ligar para um outro telefone que é da Polícia Civil, eles falam que não vão, né? Agora, assim, Sobradinho 2 até que mudou mais, né? Não tá tão, pelo menos na quadra que eu moro, o lugar que eu moro tá mais tranquilo. Agora as outras redondezas eu não sei, né? A gente não tem Ah, acionado muito, não. Graças a Deus, né? Tá mais é. tranquilo por enquanto. Aí tem rede de A vizinhos questão de protegidos. violência, né? O GR, aí tem rede de vizinhos protegidos, que é um projeto da PM, ou você não conhece? Não, aqui a polícia faz as reuniões, né, anuais, a cara da segurança, mas a gente nunca escutou falar, não. É rede de quê? Rede. Rede de vizinhos protegidos. Aqui, eu vou contar então sobre essa experiência. Aqui na Asa Norte, também tem na Asa Sul, mas na Asa Norte tem a experiência, ela envolve todo mundo que quiser participar. É uma rede de vigilância em que os moradores vão para o WhatsApp e participam de um grupo junto com a PM, e quando tem alguma questão suspeita, alguma movimentação que precisa de ação, aí a PM está de olho, os outros vizinhos também estão de olho, e aí quando eles mandam o carro a viatura da polícia assim que é necessário. Então chama rede de vizinhos protegidos. Se não tiver, vocês podem solicitar para o batalhão da PM que trabalha na sua região para ver se eles criam. É uma experiência muito bem sucedida Nossa. em todo o Distrito Federal. Lá na Asa Sul não é todo mundo que participa, lá são só os síndicos e os prefeitos. Aqui na Asa Norte é qualquer cidadão. E eu faço parte de um grupo de WhatsApp que a PM colocou quase 1.000 pessoas dentro, eu sou um dos moderadores. É um trabalho danado para moderar a turma lá. O pessoal fica bravo comigo, porque eu apago a mensagem de todo mundo quando o pessoal entra sabe, com polêmica, porque o grupo é feito para mandar alerta de segurança, para a PM poder vir, né? Então, se você vai lá e fala assim, ah, eu não aguento mais o barulho do vizinho, por exemplo, que foi essa questão. O PM fala assim, mas você vai representar? Você vai dar queixa do vizinho? Se você não vai dar queixa, não adianta eles virem, entendeu? Assim, eles só vêm se você for dar queixa. Ou eles falam assim, tem um pessoal de rua acampado aqui. Mas não pode tirar, permite que a PM atue sozinha nisso, né? Tem que vir o DF legal para fazer a atuação, a PM só garante a segurança. Então tem certas coisas que a PM não atua, mas assim, a, o, mas é muito importante ter esse grupo, porque o grupo orienta, o grupo apoia. Às vezes o criminoso sai daqui e ele vai ali para a quadra vizinha, e aí a gente vai acompanhando o movimento do suspeito e vai informando a polícia até que a polícia encontra a pessoa, né? Então, a rede de vizinhos protegidos é uma coisa bem importante. A outra coisa que a gente tem aqui, que é bem legal, é a ronda particular, né? A ronda particular é assim, de nós estamos aqui com os nossos olhos sendo os olhos da polícia, mas à noite a gente vai dormir, certo? Então não tem ninguém sendo os olhos da polícia aqui à noite, então a gente contrata a ronda. A Honda é uma empresa de segurança, eles colocam uma moto aqui e o vigilante faz um percurso aqui na quadra, ele passa de prédio em prédio, ele tem um marcador de sinal assim que monitora o movimento dele para ele fazer no tempo certo. E quando ele vê alguma coisa suspeita, ele chama a PM também, né? Ele não tem poder de polícia, então o papel dele é chamar a PM também, né? Mas claro que às vezes ele faz umas abordagens, às vezes tem uma pessoa em situação de rua embaixo de um bloco aqui, um pilotiza e fala assim, meu amigo, você pode ir ali, se acomodar em outro lugar, o pessoal, os moradores ficam com medo aqui, tá? Aí o pessoal geralmente atende ele, né? E
E aí, então, tem uma outra coisa que é interessante, é que a gente também faz as palestras da PM, todo ano eles vêm aqui fazer reunião com a comunidade, falar sobre como que a gente pode colaborar com a segurança. Então é isso, a segurança é muito mais eficaz quando é construída com colaboração, organização comunitária e apoio institucional, né? E aqui está alguns dos cursos, né, das palestras, né, na verdade. Aqui à direita é o Sargento Daniel explicando sobre a rede de vizinhos protegidos. E na esquerda é a equipe do Provide, que é um programa da PM que trabalha com a prevenção da violência doméstica, né? Então, foi muito interessante que também a palestra que eles fizeram. Eles têm uma força especial para lidar com essas situações em que está acontecendo violência doméstica. E então, uma coisa que é importante, se você for organizar alguma coisa na sua comunidade, de participação da comunidade na vigilância comunitária. A comunidade e a ronda privada, eles fazem vigilância, não fazem policiamento. O policiamento é uma atribuição exclusiva do Estado, não é do cidadão. A segunda coisa, antes de intervir em qualquer situação, chama a PM pelo 190 e avisa a rede de vizinhos protegidos se existir uma rede na sua região. Não reage, né, nem aborde pessoas suspeitas. Chame a PM. Você não se expõe. Quando for alertar a PM, tenha as informações necessárias. O que a PM precisa? Ela precisa do local da situação, a descrição detalhada dos suspeitos, com idade, pele, cabelo, altura, roupas, outros marcadores, tatuagens, etc., para que ele possa localizar, né, o sujeito. E você tem que descrever uma situação que justifique que a PM vá, senão ela não vai mesmo, né? E quando você tiver uma situação de crime real que aconteceu, faça o boletim de ocorrência, né? E também alerte a PM de que aquela situação aconteceu. Agora vamos sair um pouco dessa questão mais policial. Vamos falar do espaço. Tá? Questão do espaço. Espaço bem cuidado é segurança. Então, a aparência comunica. Espaço degradado gera sensação de abandono e insegurança. Se você mora numa região que não é como aqui no plano piloto, que tem toda uma jardinagem garantida pelo governo, pelo GDF, você tem que conversar com os vizinhos para eles não deixarem terreno baldio, para não deixar calçada suja, sem fazer, para não deixar o muro pichado. Tem que cuidar da vizinhança para a vizinhança parecer cuidada. Aqui na SQN 416, cuidar da infraestrutura foi promover a dignidade, a acessibilidade e a presença. O que a gente fez? A gente fez a reforma das calçadas, com a emenda parlamentar, como eu falei antes, fizemos uma nova iluminação pública, né, que permitiu que as áreas verdes pudessem ser usadas à noite, né, aumentando a segurança. Fizemos a manutenção dos jardins, com a contratação do diarista que vem 2 vezes por semana. Instalamos lixeiras, né? Fizemos também campanhas de organização do descarte, né, do lixo. Fizemos uma renovação das placas comunitárias, até está precisando renovar de novo. E também é uma coisa que é importante vocês considerarem a tal da teoria das janelas quebradas. Não sei se vocês já ouviram falar disso. A teoria das janelas quebradas diz assim, que quando o pessoal observou que quando você tem uma vizinhança que o pessoal não está cuidando muito, por exemplo, tem um prédio lá, né? E daí, de repente, quebrou uma janela do prédio lá de vidro, um prédio meio abandonado, quebrou uma janela. Se você deixar aquela janela quebrada, a chance das outras janelas quebrarem é muito maior, porque as pessoas começam a tirar pedra nas outras janelas para quebrar também. Então é um negócio assim, quando você deixa cuidado, né, o pessoal zela, né? E a mesma coisa também ocorre com, se você pensar até em alguns transportes. Veja lá, em São Paulo, o pessoal cita muito o caso do metrô e do trem, né? Que quando o trem é sujo, o metrô é limpo. Por que que o trem é sujo e o metrô é limpo se o passageiro é o mesmo? Sai do trem e entra no metrô. Porque quando o metrô é cuidado, o mesmo passageiro que lá no trem não toma cuidado, chegando no metrô, ele toma cuidado, porque está tudo limpinho, está bem cuidado. Então, a gente também tem que deixar a nossa comunidade
bem cuidada para que as pessoas sigam cuidando. Aí, a outra coisa assim, né? Uma vez que o espaço está bem cuidado, né? Aí as pessoas podem ocupar o espaço, né? Se a quadra de esporte está bem cuidado, dá para ocupar. Se o jardim está bem cuidado, dá para fazer piquenique, dá para fazer festa de aniversário, dá para se reunir para tocar música com os amigos, dá para colocar uma cadeirinha e ler um livro. Tudo isso ocorre aqui e tudo isso deixa a quadra mais segura, porque quando você tem gente ali no espaço público, a quadra fica mais segura, né? Então, nós temos piqueniques, festas, tem a horta, tem jogos, tem encontros, tem a horta florestal que eu já descrevi para vocês, os parquinhos e as quadras que são importantes, né? As quadras esportivas para que as pessoas se encontrem, conheçam o vizinho, as pessoas com cachorro, isso é super importante, porque tem duas coisas que faz você conhecer vizinho, né? Cachorro e criança. Então, se você não tiver nem cachorro nem criança, boa sorte para conhecer seus vizinhos. Mas se você tiver um dos dois, é muito provável que você vai acabar conhecendo seu vizinho, né? Então, cachorro e criança é uma coisa super interessante. E a outra coisa que o cachorro traz é que quando você tem alguém com um cachorro, o criminoso tem medo também. Então, cachorro é um fator de segurança, né, e de integração comunitária. E, claro, cachorro na guia, né? Porque se você deixar o cachorro solto, aí dá conflito, dá problema e não é muito bom, né? E então é isso, né? A lição é que ninguém depreda quando a gente sente que é coisa nossa, que a integração comunitária cria essa segurança e pertencimento. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar, tá? A outra coisa é a questão das pessoas em situação de rua. Esse é um tópico muito complicado, né? Porque o Eric levantou a mão. Fala, Eric. É, Ronaldo, eu queria saber com relação à horta, né? Eu queria saber como é que vocês fazem a distribuição dos produtos. Então, eu acho que cada horta vai ter uma situação diferente, né? A nossa, assim, a gente faz a horta no espaço público. Então, quando a horta é no espaço público, a horta é pública, certo? Assim, e sendo uma horta pública, colhe lá quem quiser colher, igual se fosse uma árvore de fruta, de uma mangueira, qualquer coisa desse tipo. Mas, assim, a gente também conversa com as pessoas de ter uma ética, né? Que se você trabalhou ou se você contribuiu, pagou um adubo para colocar na horta, essas coisas, você tem algum direito de ir lá e tirar um cacho de banana. Mas que só dá uma vez a cada ano e meio, né? Sim. Agora, é, se você não fez nada disso, vai lá e tira umas folhinhas de tempero, sabe? Tira uma coisa menorzinha, faz uma coisa proporcional, né? É uma coisa que a gente conversa com os vizinhos e tal. Mas nem sempre funciona. Banana mesmo, acho que eu tenho essa horta há 10 anos, acho que eu só comi umas 3 vezes. E a gente tem umas bananeiras aqui que dão alguma coisa, porque o pessoal vai e tira antes de mim. Abóbora eu nunca comi, porque o pessoal vem e leva tudo antes de eu comer. Mas alface e folha parece que o pessoal não gosta tanto, então folha eu como à vontade, né? Não dá muito problema. E aí você tem que encarar assim, ó, tudo bem, levaram aquilo que você plantou, mas você está na área pública. Você não está na sua casa, no espaço que é só seu. Você está no espaço que é compartilhado. Então a nossa horta, ela é como se fosse uma quadra de esportes, né? Ela é uma área que todo mundo pode entrar, é um espaço público dedicado a uma atividade de produzir hortaliças e frutas e tal. Então, não é tanto um problema esse negócio da distribuição para mim, né? Mas tem outros lugares que a horta é privada, o que ela produz mais e tal, e daí o pessoal tem outros esquemas para distribuir, às vezes até vende os produtos porque tem um excedente. Não é o nosso caso. Tá? Uhum. Tá, legal, obrigado. Amém. Bom, vamos falar de pessoas em situação de rua, né? A gente sabe que tem
esse slide até eu fiz quando a gente estava aqui numa situação diferente, né? Que era o pessoal ah, vivendo muito as consequências da Covid, da desaceleração da economia e tudo mais. E daí tinha muita gente na rua, vivendo em situação de rua por conta da pobreza, né? Falta de política social, tudo mais. Então, ah, a gente fez uma parceria, né, com o Serviço Especializado de Abordagem Social para encaminhar as pessoas para assistência, né, social, né, dentro dos limites legais. A gente também orientou os nossos vizinhos sobre a questão de como ajudar sem agravar o problema, né? A- Como as pessoas, quando sobra alguma coisa dentro de casa e vem alguém pedir, elas costumam doar, né? E isso cria um ciclo um ciclo negativo, em que a pessoa fica na rua para conseguir doação e a doação não resolve completamente a situação da pessoa, né? Então a gente faz campanha e aí a pessoa fica morando do lado da sua casa também, né? Que é um negócio que é uma coisa complicada nessas barracas super precárias e tal. Então o que a gente faz é assim, a gente faz uma campanha de arrecadação de roupas e especialmente e outros itens e daí a gente encaminha para uma entidade assistencial. Geralmente é para o Centro Pop, que atende as pessoas em situação de rua, mas dentro de um ambiente estruturado. Quem vai lá também vai lá ter assistência social estruturada por parte do governo. Mas a gente também já ajudou o pessoal que estava sendo, pessoal que foi reassentado, saiu da Asa Sul e conseguiu moradia lá no Solo Ascente. Daí a gente ajudou eles também com roupas, com móveis e tudo mais. A gente faz esse tipo de arrecadação, né? E quando a gente faz esse tipo de arrecadação, as pessoas deixam de ter esses itens para serem doados sem estrutura em casa. E aí a pessoa que está em situação de rua, na sua vizinhança, somente para conseguir donativos, ela também não tem tanto incentivo de ficar ali. Parece que eu estou sendo cruel, mas na verdade, assim, alguém está recebendo donativo. E essa pessoa que está recebendo donativo, ela está recebendo dentro de um ambiente estruturado de política pública, né? Então, em vez de você causar um ciclo negativo de manutenção daquela situação, da pessoa na situação de rua, você está encaminhando as pessoas para sair dessa situação. Então, vocês podem também fazer isso de campanha, de doação, ser solidário, mas ser solidário dentro de uma atitude estruturada, porque essa doação sem estrutura espontânea, ela acaba perpetuando o problema e muitas vezes quem está pedindo é uma pessoa menor de idade, explorada por um adulto para fazer esses pedidos. Então, essa é outra coisa que a gente orientou a vizinhança para não doar para criança, porque faz, faz com que essa atividade seja explorada por adultos. Aqui mesmo tinha um rapaz, um adulto jovem, que ele vinha aqui com umas 6 crianças aqui para fazer pedido de doação aqui na nossa quadra. Ele vinha de longe e começava a percorrer os prédios, esse adulto com essas crianças. Obviamente, ele estava explorando o trabalho das crianças fazendo isso e expondo elas a todo tipo de insegurança, né? E a outra coisa que a gente também procura estimular é a destinação organizada dos recicláveis, porque os recicláveis têm bastante valor, e também evitar aqui a gente coloca os lixos, as lixeiras, o lixo em containers, né, aqui perto dos blocos, né. A gente passou também a estimular o pessoal a trancar o container. E aí, de novo, você vai falar assim, o cara está sendo cruel, que não deixa a pessoa em situação de rua nem pegar o lixo que está ali. Mas tem que lembrar que esse lixo que está no nosso container, ele vai lá para as cooperativas, que são formadas por pessoas que saíram do lixão da estrutural, né? Então, quando vem alguém e pega o lixo na porta da sua casa, essa pessoa está interceptando esse reciclável que deveria chegar para uma pessoa que estava até em situação pior que ela antes e que agora está dentro de uma política de reciclagem. Então, a gente tenta também estimular que os blocos deixem o container fechado, só abra para o caminhão do reciclável pegar e levar isso para as cooperativas. E também a gente estabeleceu um diálogo com os comerciantes sobre a mendicância infantil, que é aquilo que eu estava falando antes, né? Porque isso estava acontecendo bastante aqui no comércio da quadra, né? Só que agora, mais recentemente,
a gente tem percebido uma mudança no perfil das pessoas em situação de rua. Agora, se você reparar aqui na nossa vizinhança, a maior parte das pessoas em situação de rua tem problema mental, ou tem problema de alcoolismo, ou tem problema com droga. Você não tem mais aquele perfil que era uma pessoa na pobreza que precisava de ajuda para sair da pobreza. Se você tentar ajudar essa pessoa aí só dando uma chance para ele, você não vai conseguir. Porque eles estão com um problema de saúde mental mesmo, sabe? De problema de... e precisa de uma política de saúde. E agora o GDF começou com a Secretaria de Justiça e Cidadania a promover um programa que chama Colhe DF, até dei entrevista para a TV apoiando o programa que estava aqui com a Barraca. Eles recebem as pessoas, encaminham para comunidades solidárias. Esqueci o nome disso. São lugares que tratam as pessoas com dependência química, que são conveniados com a Secretaria. E então, é uma coisa bem importante agora, porque como a economia ela acelerou, o desemprego caiu e as políticas sociais estão implementadas novamente, sobra na rua quem não está sendo alcançado por isso. E essas pessoas são as pessoas que estão com problema de vício em drogas e álcool, ou que estão com problemas mentais mais sérios. Então, essas pessoas precisam de outro tipo de ajuda, né? E então é importante trabalhar isso. Então a gente criou aqui um grupo a gente chamou de Ponta Norte Social, que era reunir as 4 quadras e tentava fazer isso junto com os órgãos públicos para a gente ter uma assistência melhor, né? E agora a gente está pensando em expandir isso para a Asa Norte. Eu tenho conversado com o Conselho Comunitário da Asa Norte para a gente ter uma atuação mais ampla sobre isso. E deixa eu ver o que mais aqui. E aí tem os nossos conflitos comunitários, né? Muita gente fala que eu faço um grande trabalho aqui, né? De prefeito e tal, mas o que eu faço muito é muito feijão com arroz. Eu contrato jardineiro, a gente cuida do básico, faz algumas solicitações para o governo e tudo mais. A percepção que as pessoas têm de que é um bom trabalho está muito na negociação de conflito. Muita moderação de conflito, de ouvir, de encaminhar, de fazer as pessoas enxergarem os seus problemas de forma cooperativa, de olhar para o vizinho como companheiro, como aliado, e não como inimigo, né? Então, problemas que a gente tem muito frequente, né? Que todo mundo tem em todas as vizinhanças: ruído excessivo, cães soltos e barulhentos, uso inadequado dos espaços comuns, diferença de costumes das gerações, né? Tem Então, a gente trabalha aqui com educação comunitária, a gente tem as conversas, tem as campanhas, tem as mensagens de WhatsApp. Isso é super importante, gente. Assim, além de ter, a gente tem vários grupos de WhatsApp e eu sou moderador de quase todos eles. E aí, como eu sou moderador de quase todos eles, eu coloquei todos eles numa comunidade do WhatsApp. E você organiza todos os grupos. Então, quando eu quero mandar mensagem para as pessoas de todos os grupos ao mesmo tempo, eu mando uma mensagem para a comunidade. Então, eu tenho o domínio da comunicação da vizinhança e promovo a boa vizinhança por meio desse meio de comunicação. Além da gente ter um perfil no Instagram, que também é bem visitado, com quase 2.000 pessoas, 1.500 pessoas. Então, assim, é uma coisa bem... a comunicação é bem importante. Você tem que ter o domínio da comunicação do seu bairro para o negócio funcionar. Mas sempre tentando ouvir. A gente fez agora um carnaval, um pré-carnaval, na verdade, um bloco carnaval, quis vir aqui, negociou para eles virem, para reduzir o impacto e tudo mais. Eu falei, não, melhor eles fazerem com a gente do que fazer a nossa revelia. Daí, quando eles vieram, deu uma briga danada com os vizinhos. Tinha vizinho que falava que isso não era para vizinhança de residencial. Eles queriam minha cabeça, assim, né? Estavam muito bravos comigo. E tinha outros que elogiavam e falavam que era ótimo, que aqueles vizinhos eram caretas e que não sei o quê. Eu sei que a gente conseguiu, nessa negociação com o bloco, todos os danos que foram feitos na quadra foram sanados. A gente teve um problema que eles não colocaram banheiros químicos suficientes, as pessoas acabaram... O Leão acabou usando o jardim da vizinhança para
para fazer suas necessidades, e isso não dá para desfazer, mas o resto foi tudo feito direitinho, né? Aqui. E E, o, e aí então funcionou muito bem essa parte, e a gente fez uma pesquisa de opinião também depois para ver o que a comunidade achou e qual era. E aí a gente viu que a maior parte das pessoas gostou do carnaval. Parecia que era uma coisa polarizada, 50-50, mas não, na verdade, 75% das pessoas gostaram do carnaval, sendo 25% falando que precisa ter ajuste, e o resto achou ótimo, de uma forma geral. Então, assim, quando a gente faz essas coisas, né, assim, a gente também tem que falar que aquela pessoa que ficou incomodada, o incômodo dela é legítimo, não é uma coisa ilegítima. Você tem que ouvir o seu vizinho e entender pelo lado dele. Mas aí pensar como que você pode atender um lado e o outro de uma forma colaborativa, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, então, aqui já era o meu slide de conclusão, mas eu queria falar de uma outra coisa, que é o seguinte: eu tinha lá no livrinho, a gente fala do projeto do Apito. Quando eu fiz essa apresentação, eu não coloquei o projeto do Apito, porque a gente não tinha feito ainda. E agora a gente já fez, né? Tá aqui o apito, né? E o apito, se você apitar assim de uma forma longa, como eu fiz agora, é só você estar avisando de um perigo. Agora, se você apitar insistentemente, você realmente está precisando de ajuda, né? De longo, assim, você apita para avisar que tem uma coisa suspeita, assim, mas você não está precisando de ajuda. Você apitar insistentemente, você está precisando de ajuda. O apito, então, ele serve para isso, para a gente estimular as pessoas a verem que você tem uma situação e as Mas pessoas que responderem dentro de inferno! casa. Oi? Ai, Acho que alguém tava com Alguém aberto aí. falou com o microfone aberto. Foi. É. Então, assim, o Apito, ele é um projeto que a gente começou e acabou que a gente não está tendo muita situação para usar ele, mas a prefeitura comprou os apitos e distribuiu uns 60 apitos aqui para os vizinhos. Então, eu mesmo tenho um apito no meu chaveiro. Um dia experimentei para usar e foi interessante, porque me responderam também. Alguém saiu na janela e apitou de volta também. Então, foi uma coisa interessante. E então é isso. Você também pode fazer isso na sua comunidade, né? A segurança não é muro, a segurança é ponte entre os vizinhos, entre as gerações, entre as diferentes formas de cuidar, né? Essa segurança nasce desse amor pela vizinhança, da confiança, não é do medo, tá? O medo é complicado. Não sei quem gosta de Star Wars aí, né? Tinha no Star Wars tinha aquele ET, né? Aquele Yoda, que é o mestre Jedi Supremo lá, e ele falava, né? Ele fala tudo ao contrário, né? Daí ele fala assim, que o medo, o mal é, né? O, me- o mal é o medo, né? É assim, que quando você está com medo, isso te leva para a raiva. A raiva te leva para o ódio. E o ódio te leva para o mal, certo? Então, assim, não é com medo que a gente faz as coisas, a gente faz com coragem, com confiança, com amor, né? Então, conheça seus vizinhos, convide eles para cuidar da vizinhança, né? E lembre-se, né, que toda rede começa com um fio, né? Toda mudança começa com a primeira atitude. Segurança é isso, né? Assim, é as pessoas se importando com o seu vizinho. E é isso. Assim, quem quiser baixar o livrinho, ponto que a câmera para esse QR Code aqui, e daí vocês vão ter ele no seu celular aí para vocês poderem ler com calma. Ma- Aí Maravilha, Ronaldo. tô aqui para Oi. perguntas. Boa. Ó, eu vou compartilhar também no grupo da turma aí o QR Code, o manual, tá, pessoal? Para vocês baixarem aí para facilitar também.
E eu botei aqui o Instagram da prefeitura aí da 416 Norte. Vamos abrir a rodada para perguntas. Estamos com o tempo acabando, mas dá tempo aqui, ó, da gente fazer uma rodada. Ó, o Clodoaldo levantou a mão. Oi, Clodoaldo. Esse, Oi. esse Instagram aqui também funciona, tá, gente? É o Manual da Comunidade Segura, tá? Fala, Clodoaldo. Ronaldo, a questão da segurança. É muito comum a gente desenvolver isso nas quadras, a questão do WhatsApp. Isso aí é padrão, é quase que unanimidade aqui em Taguatinga, eu creio que em outros lugares. Mas, assim, dentro desse baita projeto que você nos apresentou aqui da 416, muito me chama a atenção a participação da comunidade. E não é uma participação meramente de um grupo. Você, como é que eu vou falar para você? Você, de fato, colocou a comunidade para participar. Então, é que alguns pontos que você colocou lá que antes da polícia chegar, a comunidade já está atenta no que está acontecendo. Aí eu pergunto para você, qual foi a maior dificuldade para desenvolver esse projeto? Porque eu sei que trabalhar com mente, com 100, 200 pessoas, não é fácil. Então, assim, eu creio que teve alguns gargalos para chegar e desenvolver e aplicar. Olha, no começo a gente tinha alguns moradores que não entendiam, gente, sabe? A nossa horta mesmo teve um morador que chamou gente para destruir a autoridade para destruir a horta umas 6 vezes. Ele chamava o DF legal, a GFIS, né, que chamava GFIS. Ele chamou a Polícia Ambiental, ele chamou o Ministério Público, ele entrou no Ministério Público contra a gente, sabe? Assim, mas isso foi muito interessante, porque cada vez que ele fazia, o órgão público respondia para ele que não tinha problema, que não estava ok de fazer a horta, né? E aí ele não se reconformava e ia adiante e tal, né? E as pessoas da comunidade ficaram revoltadas, né, com ele. Aí elas falavam, aí a gente teve um abaixo-assinado de apoio e tal. E aí a gente ficou com uma coisa interessante, que ter um inimigo deu coesão, sabe? E aí, assim, daí eu até brinco que ele era o nosso inimigo favorito, né? Porque ele deu coesão para o grupo e tal. Mas hoje ele enxerga as coisas. Ele é nosso amigo. Ele vem nas nossas festas. Ele cumprimenta a gente na rua. Ele apoia. O filho dele participa das nossas atividades. Ele não tinha filho na época. E agora ele entende, né? Então você tem que insistir, né? Também tem que tentar, mas sempre entendendo que quem protesta contra o que você está fazendo, geralmente tem um incômodo legítimo. Você só tem que conversar um pouco mais, ouvir, para ver o que que você pode fazer para o incômodo ah, não não ser intransponível para que a pessoa possa se agregar, né? E tem um grau de você tem que ter uma certa empatia, mas, mas uma certa imparcialidade. Que quando um líder, você tem que ser alguém confiável para a sua comunidade. Eles têm que confiar que se ele falar o problema dele, mesmo que ele tenha uma visão que é polarizada, vamos dizer assim, o pessoal do carnaval. Chega para mim o pessoal que é contra o carnaval e o pessoal que é a favor do carnaval. É super polarizado. Quando um fala com o outro, eles querem se xingar. Mas assim, e eu tenho que falar que o pessoal que é contra tem razão, e que o pessoal que é a favor também tem razão. Tem- a gente tem que criar um ponto de encontro, né? E esse é o papel do líder, né? De você atuar de uma forma que as pessoas confiem em você. Então, por exemplo, antes de eu ser prefeito, eu sempre era percebido aqui como uma pessoa de esquerda, né? E daí tinham pessoas de direita aqui na minha comunidade que, que tinham desconfiança comigo, né? Daí, quando eu comecei a ser prefeito, o pessoal chegou para mim e falou assim, cara, eu tinha uma desconfiança com você, mas eu estava errado, né? E aí a gente vê que no âmbito da comunidade, esquerda e direita às vezes não faz nem sentido. A gente está falando de qualidade de vida, de convívio e de tudo mais.
Quando a gente trabalha com amor, com o vizinho, essas coisas não tem muito a ver, né? Então, ah, então você tem que trabalhar com uma certa neutralidade. Mas é isso. Nem sempre é fácil. E eu acho que é nesse sentido. Assim, eu não quero me prolongar muito, mas assim, tem a persistência, empatia, né? E tem uma hora que você vai fazer uma coisa, parece que o pessoal não vem. E daí você tem que acreditar que vai dar certo. Eu já fiz festa junina aqui para 600 pessoas que até a semana da festa parecia que ninguém ia me ajudar a fazer. E daí, na hora, apareceu todo mundo e aconteceu direitinho. Então, assim, é, tem um filme do Kevin Costner que ele está construindo um campo de golfe, de beisebol, para os fantasmas virem jogar, né? E aí, daí o pessoal falava assim, se você construir, eles vêm, né? É, assim, é mais ou menos isso. Você tem que, se você promover com fé, o pessoal vem. Legal demais, Ronaldo. Muito bom. O Perfeito. tempo, infelizmente, o tempo está esgotando, mas dá para a gente ouvir mais uma aqui. Alguém mais, pessoal? Com uma pergunta para o nosso amigo Ronaldo. Professor, Opa! Oi, eu, Francisca. Paulo, eu quero parabenizar o Ronaldo pela iniciativa, pelo trabalho. Fiquei apaixonada. Eu sou formada em serviço social, Ronaldo. Nunca atuei na área, mas você contando a história, toda essa mobilização, menina, eu fiquei arrepiada. Parabéns, viu? E a persistência, parabéns. Obrigado, obrigado. Uma coisa que quando começamos aqui, eu era casado na época, foi a minha esposa, a minha ex-esposa que começou. E eu falava, por que que ela está inventando esse negócio? Sim. E olha que eu trabalhava com comunidade, movimento de apoiar a comunidade lá na Amazônia e tudo, mas eu não ia na minha reunião de condomínio, né? Aí, aí eu falei assim, por que que ela está inventando esse negócio? A Alda, né, Gê? Assim, você conhece ela. E aí eu fui aprendendo com ela, assim, e realmente mudou minha vida esse negócio. Daí, hoje, a gente segue caminhos separados aqui, né? Ela tem lá a vida dela, também os ideais dela, mas essa lição ficou, é uma coisa muito importante para mim, mudou a forma como eu vejo o mundo. Que legal, Ronaldo. É aula bem altiva, né? Muito Isso mesmo. bacana aí. Muitas iniciativas legais. Gente, papo bom demais. Eu Qualquer queria. coisa, Sim, entra lá no WhatsApp da prefeitura ou no sim, meu, tá? E- com, cer- ou um Wake e a gente conversa mais. com Tá certeza. A no, gente no, vai. no Instagram. Instagram. Eu tenho uma perguntinha aqui, Ronaldo, para aproveitar aqui Hum, também. Na verdade, eu pergunto não, mas estão falando também junto aqui, né? Quando você falou do cuidado dos espaços públicos, além de zelar, né, da gente estar ocupando, também tem muitos equipamentos, por exemplo, um parquinho que pode estar com um brinquedo que ofereça risco. Então, é segurança também nesse sentido, né? A gente está o tempo todo zelando por esses espaços, né? A PEC, o ponto de encontro comunitário, ou se tem vidro, alguém jogou um vidro, pode ferir um cachorro, uma criança que está passando, né? Então, acho que é muito bom a gente estar sempre, o papel nosso, né? Fiscalizar isso também, né? Impacta diretamente, né, Ronaldo? tá um trabalhão, né, Jean? Porque assim, às vezes aqui eu também levo um susto. Eu falo assim, puxa, que vergonha isso aqui, tá quebrado, não tinha visto. E, mas é aí que tá. Se o morador confia em você, ele vem e te fala. É verdade. Ele vem e te fala. Às vezes ele também conserta e participa. Então, é isso. É verdade. E aí só complementando, eu lembro quando você falou, achei muito bom, você falou dos cachorros ou das crianças, né? E incrível como essas pessoas, né, dos dois grupos, tanto dos pets quanto das crianças, são as que me alertam mais rapidamente. Falam, olha, o brinquedo aqui tá precisando de tal coisa. Ou encontrei no campão um vidro quebrado, meu cachorro quase pegou. Então, foi muito legal que você falou isso. É isso mesmo. Recomenda, né? É. E a Esse gente é o grupo. canal com o governo. Isso é uma coisa que também não está no livro, mas eu acho que é importante falar, né? Uhum. O líder comunitário é o canal com o governo. E a gente consegue, às vezes, na relação pessoal com pessoas dentro dos órgãos públicos, as mudanças que a gente precisa com muito mais rapidez do que conseguiria um cidadão comum. Então, a gente tem esse papel também.
Excelente, muito bom. Gente, vamos. Muito bom, dá para ficar muito mais aqui falando, né? Mas Sim. infelizmente chegou o nosso horário. Mas vamos fazer nosso registro, nossa fotinho, pessoal, por favor. E para o Ronaldo ver que vocês não são robôs mesmo, só o Clodoaldo e alguns apareceram. Por E colocar a favor, câmera, como é que a gente coloca a câmera para ver todo mundo, assim? Né? Ah, você tá. Ixi, aí eu não sei eu vejo como. só você, assim, eu vejo só um Sério? de cada vez principal, o resto fica pequenininho no canto. Você vê todo mundo Tô, dividido? tô vendo todo mundo, tô vendo todo mundo. Deve ser alguma Ah, formatação aí do seu que não tá, né? tá. Não, então Puxa, tira foto por aí, então, Jean. exibição, será? Bom, vou tirar aqui e eu te envio aí. Tira por aí, depois você manda para mim. Ó, a galera conectou aqui, ó. Vamos que vamos. Aí, galera. Vou contar até três e faço o print aqui. Um, dois, três. Aí. Ronaldo, obrigado mais uma Poxa vez, viu? aí. Parabéns, Jean, aí, pelo trabalho lindo aí de formação das lideranças que vão mudar o mundo aí pra gente para melhor. Valeu, meu amigo. Tamo junto nessa, né? Você faz parte aqui, tá em casa. Conto demais contigo. Um prazerzão, viu? Obrigadão. Valeu, obrigado, viu? A gente vai se falando. Um Até abraço, mais. pessoal. Ótima noite para vocês. A gente vai se falando. Bom Boa Tchau, noite. tchau. descanso. Boa E noite a vamos seguir lá a todos. prefeitura, baixar o manual Comunidade Segura, compartilhar para todo mundo aí também. Coisa boa a gente tem que compartilhar. Valeu. Tchau, Um tchau. Boa abraço, noite, valeu. pessoal. Abraço, falou.